O que é o paganismo? Existe diferença entre paganismo, Wicca e bruxaria? São cultuados deuses, deusas e arquétipos na tradição Telukama? Estas e outras perguntas serão respondidas por Lázaro Freire aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que está aí no seu 14º aniversário. Muito conteúdo para você. Vocês podem fazer aqui um Consciência Flix, né, igual Netflix, e maratonar aqui muitos e muitos conteúdos para você enriquecer, se inspirar e se sintonizar. O programa de hoje é um programa gravado. Deixa aqui nos comentários se você também gosta desse formato gravado, que a gente está confabulando aqui as agendas para ter alguns programas gravados e outros programas ao vivo com vocês. Fique atento também aí à nossa programação, mas deixa aqui, como é que você acha? É legal, é interessante também ter esses programas gravados, vocês acompanharem, para quem já está acostumado a acompanhar o ao vivo, agora quem está acompanhando o gravado já está acostumado, já está fazendo os comentários, já pensando no próximo dia que eu chamar os convidados de volta aqui ao programa, no próximo dia que vier um novo tempo para responder suas respectivas perguntas. Então deixa aqui, participação sempre muito importante. Tema de hoje, bruxaria tradicional Telukama com Lázaro Freire, teve ao vivo aqui com a gente no mês de janeiro e agora nessa edição aqui gravada. Lázaro, bem-vindo de volta aqui ao programa Consciência Próspera. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez falando um pouco dos meus caminhos espirituais ali no paganismo, em particular dentro da tradição Telukama, que tão bem me acolheu. Oh, que beleza. E por falar em caminhos espirituais, nessa sua jornada, o que é que te instigou a entrar por um caminho espiritual? E, posteriormente, porque quando a Telukama esteve aqui, ela já tinha, até comentou aqui ao vivo, né, que já tinha uma jornada no caminho, no trajeto espiritual, antes de entrar na tradição Telukama. Então, o que instigou inicialmente nessa encadenação, ir em busca, em sintonia com uma temática espiritual e espiritualista, até você chegar também, e o que instigou a adentrar ou ser iniciado dentro da tradição da Telukama ou na bruxaria? Cada um tem um caminho, todos são válidos, mas, em geral, né, grande parte das pessoas que cultuam o natural, dessas tradições pagãs mesmo, tem um chamado que é da natureza mesmo, né, um chamado da deusa. Desde criança, eu experienciava alguns fenômenos, algumas sensibilidades, algumas percepções, questionamentos que não encontrava resposta. Isso passa por paranormalidade, passa por premonições, passa por percepção da natureza mesmo, por magia simples, né, por pensamentos, percepção de palavras de poder, também um interesse que eu tinha pelo teológico disponível, né, lia muito Planeta, lia muito a Bíblia, que era o acesso que a gente tinha ali nos anos 70, não que isso tenha formado diretamente, mas já era uma tentativa de busca de resposta, uma tentativa de encontrar algo nesse lugar. Depois, nos anos 80, continuando com isso, eu vim de uma tradição ali católica, com uma breve passagem, né, por igrejas evangélicas, eu comecei a ter de novo alguns fenômenos espirituais bastante difíceis de explicar dentro da minha compreensão. Acho que tem alguns vídeos meus aqui no próprio canal Consciência Próspera que falam de projeção astral, em que eu detalho melhor como foram, mas na época eu fui acolhido pelo Espiritismo, pela Umbanda, por pessoas que eram do meu convívio. Tive lá durante um tempo, mas ali, por um lado, abriu algumas coisas e fechou algumas outras, né? Tem alguns questionamentos meus que não se encaixavam dentro daquelas visões dogmáticas de lá. Naturalmente, no próprio espiritismo, no próprio espiritualismo, fui entrando em contato com outros lugares e fui abrindo minha mente, né, para uma experiência mais arquetípica, mais simbólica, que me fez encontrar, né, em práticas pagãs, bem como no espiritualidade universalista, uma resposta que me calou mais no íntimo. Então eu digo que não foi a mente, pela mente
eu percorri caminhos que me levariam até a outros lugares, menos ritualísticos, menos simples, né? Menos da natureza. Né? Eu sou filósofo também, né? Fui palestrante espiritualista durante muito tempo, fui dirigente espírita, mas há um caminho do coração, sabe? Do natural, da prática, do simbólico, que aí também por diversas sincronicidades fizeram com que eu escutasse isso que a gente chama de chamado da deusa, né? E acabei encontrando e sendo reconhecido ali dentro da tradição Telukama, e depois de 15 anos de prática, né, fazendo a história curta, 15 anos de adaptações, né, eu atingi o sacerdócio lá, né, lá é o centro, a energia de Hades, né, eu trabalho com essa energia lá do inconsciente, até como resposta a outras sintonias minhas, né, já sou escorpiano de Sol, Lua, Mercúrio, Netuno, já trabalhava mais dessa energia de Plutão mesmo, desde sempre, simbolicamente. Sou psicanalista também, então sempre tive lidado com esse lado do inconsciente, da sombra, né? E como espiritualista, sempre lidei com essa questão de vida após a morte, projeção astral, assistência, umbral, na própria Umbanda, né? Sempre gostei dessa parte, então naturalmente eu me encaixei com a energia de Hades, quando eu fui chegando perto ali do sacerdócio. Né? Então, também atendo as pessoas a partir dessa perspectiva. Né? A Telukama, assim como as principais tradições de bruxaria, quando a gente fala de tradição, estamos falando de algo de longa data, né? Que passa de mãe para filha, né? Não é uma escola mental. As tradições, elas em geral, elas não são proselitistas, né? Elas não convertem, elas não vão atrás de adeptos, elas acolhem as pessoas que sinceramente percebem esse chamado. Então, foi mais ou menos dessa forma que eu cheguei até lá. Pode ser que as pessoas que estejam nos acompanhando agora falem assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar da tradição Telukama, eu não assisti aquela entrevista, ou as entrevistas, porque a Telukama já teve aqui várias vezes também no programa, não Consciência Próxima. Então, para esses que não assistiram, não sabem, vamos deixar também registrado, né? O que seria, né? Qual é, de onde provém, né? Qual é a origem da tradição da bruxaria tradicional Telukama, de onde vem, quais os princípios ou culturas que norteiam também esses ensinamentos e essa sabedoria? A nossa tradição é uma tradição celto-ibérica, né? Ela tem uma origem em famílias, em tribos celtas, né? Que depois desceram para o norte de Portugal e ficaram por ali até uma época mais ou menos da Inquisição portuguesa, né? E muitos praticantes, né, de magia natural, que não se chamavam de bruxas, né? Esse foi um nome, né, ali pejorativo, né, da Igreja Católica. Então, muitas dessas tribos, dessas comunidades que praticavam uma religião natural, vieram para o Brasil, alguns casados com judeus, que também foram perseguidos ali em Portugal, né, na Europa, e vieram para o Brasil como novos cristãos, né, foram convertidos à força e vieram para cá. Então, a Telukama era uma tradição portuguesa, né? A maioria dessas tradições vem ali da região da Inglaterra, da Irlanda, onde houve, né, um sincretismo muito único na Inglaterra. Né? A gente tinha ali os druidas, a gente tinha os celtas, tinham aqueles cultos antigos, né, da natureza, mas depois veio ali Júlio César, vieram as invasões romanas e houve uma mistura, né, com as tradições greco-romanas a partir dessa miscigenação, e a Inglaterra sempre foi muito aberta e política com isso, foi incorporando. Houve um pouco ali do cristianismo simbólico original, né, que também chega ali pela Irlanda, chega em Santiago de Compostela, chega em alguns lugares, havia uma ritualística ali, cruzes celtas, e chegam depois também os nórdicos, né, vikings, dinamarqueses, que também trazem outros deuses. Né? Houve um caldeirão ali, uma efervescência, uma mística própria na Inglaterra, né, naquela região ali do Reino Unido, que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. O próprio cristianismo, né, a própria questão do Henrique VIII, enfim, da Igreja Anglicana, acabou rompendo com o lado mais dogmático do cristianismo do continente e, para a sobrevivência, além do Vaticano, fez do próprio cristianismo, das próprias tradições ali, algo de muito mais essência simbólica do que de dogma.
né? Então, essas tradições vêm da Inglaterra, descem, chegam no Brasil. Há outras tradições, né? Há outras grandes tradições do paganismo, como Strega, né? na Itália, enfim, e que tem determinadas características, determinadas origens familiares, né? Quando a gente fala de tradição, estamos falando de um agrupamento que tem determinadas formas de culto, que trabalha com determinados deuses, com determinados rituais, e que passa geralmente de família genética e família estendida, há séculos, né? Não estamos falando aqui de um neopaganismo, né? De uma ritualização feita só por pesquisa. Embora, com o tempo, essas coisas tenham se fundido um pouco. A Telukama, especificamente, veio com mulheres celtas que mantiveram as tradições delas aqui em Salvador, né, que era a capital do Brasil, antiga. Depois foram formando ali, né, avós, enfim, foram formando novos adeptos, cultuando os deuses ali greco-romanos, né, celtas, enfim, cultuando os festivais, os sabás, e depois, agora, na modernidade, nesse momento encarnatório, se constituiu como um colégio iniciático. A gente fez tem um sítio, um local onde tem nossas rodas de celebração e as pessoas vão semanalmente, né, em grupos de estudo. A gente trabalha com cordões, enfim, a gente passa os saberes nessa forma, emulando uma aldeia e emulando assim um colégio onde as pessoas estudam arte, filosofia, espiritualidade, psicologia, ritualística, e fazem as práticas mais ou menos, né, reproduzindo os costumes que a gente tinha antigos. Já que você falou dessa questão dos estudos, né, e essa questão de cada um trazer os seus saberes através dos cordões, né? Qual a importância na atualidade dos livros na propagação desses conhecimentos e a sua relação com a forma tradicional, que é a forma da transmissão oral, muito presente nos diversos caminhos de saberes da bruxaria? Os deuses são espertos, né? Eles dão uma maneira de serem cultuados, né? Como diz lá o Newton Bonder, né? Essa relação entre traição, tradição e tradução, né? Então, quando a gente trai um pouco a tradição, a gente encontra novas formas de traduzi-las, né? Então, o paganismo ele se perpetua, né? Primeiro pelo cristianismo. Então, quando o cristianismo adota nossas datas, adota nossos deuses na forma de santos, né, incorpora nossos rituais, de certa maneira, eles traem nossas tradições. Mas, por outro lado, essas tradições são traduzidas, né, numa nova linguagem. E chega que, quando vai lá a Coca-Cola e coloca o Papai Noel, etc., né, de uma certa maneira, é uma traição, né, de alguns ritos antigos. Por outro lado, as crianças hoje, os cristãos, colocam lá a arvorezinha de Natal, igual nossos antigos, né? Colocam lá um pinheiro, enfeitam com bolinhas, enfim, e mal sabem que na Páscoa, que no Natal, estão celebrando os nossos deuses, né, de fertilidade antigo. Como, né, os deuses são, como você citou no começo, né, de certa maneira, energia, arquétipos, elementais, né, não são espíritos rigorosos, digamos assim, né? São ideias, são percepções que a gente tem das manifestações da natureza, das leis da natureza em nós e no planeta, no fundo, tanto faz, né? Chegando agora na questão dos livros. Houve uma época em que pesquisas mentais e cabalísticas e iniciáticas distorceram um pouco, né, esses conhecimentos tradicionais. Fez-se uma bruxaria, um neopaganismo que, aos nossos olhos, no começo, era um pouco distorcido. Mas veja só, ao fazerem isso, eles pesquisaram muito pela via mental, produziram excelentes livros, né, que a gente não tinha, no qual a gente mesmo bebe, né? E, evidentemente, vieram atrás da gente, né, esses pesquisadores, buscando os praticantes tradicionais, para poder incorporar os costumes. E isso hoje já fez uma amálgama muito bela até, sabe? Que eu acho que a gente aprende com os neopagãos, né? Eles traduziram a tradição de uma outra maneira, né? Porque muitas coisas a gente também foi perdendo, né, com o tempo.
e vice-versa. A gente trouxe para eles um pouco dessa autenticidade. Então, hoje, né, as coisas quase se fundem. Antigamente eram separados, né, tinha os praticantes de grupos, de coven, né, de tradições, como a Telukama, né, era mais fechado, a gente não fica aceitando o adepto, nem fica procurando conversão, só se a gente sentir uma certa autenticidade, não precisamos de 1000 adeptos, enfim. Depois houve esses grupos, né, virou quase que modinha, ser bruxinha da nova era, quase uma coisa comercial, e hoje eu acho que há uma harmonização. Quem é sério, né, no tradicional, ou no mental, ou nos livros. E que bom, né, que a gente tem bons livros que documentam o caminho, né? Basta a gente saber que em qualquer tradição, isso não é só na bruxaria, vale para o cristianismo, vale para qualquer lugar, conhecer o caminho é muito diferente de percorrer o caminho, né? Eu posso ter mapas, posso ter livros, e outra coisa é ter a vivência mesmo da experiência espiritual. Eu gosto também dessa perspectiva histórica, né? Já que a gente está falando sobre paganismo, né? O que é o paganismo? E já que você citou também o neopaganismo, qual a diferença, se existe diferença entre o paganismo, a Wicca e a bruxaria, ou como comumente está sendo chamada de bruxaria natural? A Wicca, quando ela surge ali do Gartner, né, que é um pesquisador ali da Golden Dawn, né, daquela turma do Crowley, etc. E ela tinha uma característica que, aos nossos olhos, era mais ritualística um pouco, mais marcial um pouco. Mas isso, estou dizendo, foi no histórico, né? Então, houve uma época em que eu ia dar uma resposta mais radical. Eu diria que a diferença é praticamente do cristão original e o Edir Macedo agora, né? O neopentecostalismo, né? Não tem nada a ver, porque hoje eu já sou mais harmônico um pouco. Eu acho que, ainda que tenham ido por caminhos diferentes, um pela mente, pela ritualística, quem é praticante sério se fundiu, né? Mas, historicamente, a Wicca é um neopaganismo recente, né? Fundado pelo Gardner, foi feito por pesquisas baseadas ali nesse panteão greco-romano, enfim, que ele pesquisou, né? E as tradições de bruxaria, elas vão mais ou menos de acordo com a cultura, né, em que se manifestaram. Por exemplo, a gente sendo uma tradição luso-celta, nós temos um ritual para Clara de Assis, por exemplo, né, que pode ser vista como uma santa cristã, mas dentro ali, historicamente, para aquelas mulheres portuguesas, é um arquétipo de uma bruxa, de uma guerreira, de uma mulher que, né, colocou ali a vontade dela, do feminino, no caminho espiritual, que é algo que, dependendo do Wicca, seria inconcebível, né? Vamos fazer um ritual para uma santa cristã, enfim, né? Então, assim, no caminho tradicional ele é mais orgânico um pouco, né? No outro caminho ele é mais mental, tem mais certo e errado. Eu percebo na prática uma diferença na Telukama quando eu estou lá, foi uma coisa que me pegou muito quando eu estava ainda no meu caminhar, né, antes de ser sacerdote, é que não tem esse rigor do certo e errado, tudo é muito circular, tudo é muito zen, né? Deixa eu ver se a deusa gosta dessa cor, não importa a cor que eu coloquei, né? Eu falei, nossa, é diferente, porque, né, Umbanda, Candomblé, os lugares que eu fui, mestres espirituais, cara, não, você colocou errado, é 3, não é 5, meu, vai dar tudo, né? Então, assim, é um caminho mais harmônico, né? Que para mim tem muito mais a ver com o feminino, essa questão orgânica. Mas lembrando, as coisas se fundiram. Hoje, lá em Avalon, em Glastonbury, tem pessoas da nossa tradição que já são sacerdotisas lá, que moram em Londres, e a gente tem adeptos no mundo todo, nossa tradição, e ainda não são sacerdotisas na nossa tradição. Estão lá e trazem, né? São reconhecidos. E pode acontecer o contrário também, né? Da mesma maneira, tem gente que tem um caminho aí no neopaganismo e, né, acaba se encontrando. Quem está em Salvador, onde a gente tem essa prática, né, se encontra por ali, frequenta e se harmoniza, né? Uhum. E por falar em deuses, quais são então os deuses, deusas, e qual o panteão, né? Quais os arquétipos estão mais presentes na tradição Telukama, que são, já que são orgânico e fluxo, mas quais os essenciais, vamos dizer assim, ou os principais? Nosso templo é consagrado a Deméter, né, a grande mãe, então ele trabalha muito com esse panteão greco-romano.
né? A gente trabalha com Ártemis e com Hécate, fechando a tríade, né? Então, a deusa jovem, né? A deusa mulher e a deusa anciã, como as luas, enfim. Os nossos iniciados recebem nomes, aí sim, de diversas tradições, né? Então, vai para o celta, vai para o nórdico e vai para o greco-romano. Geralmente, os deuses mais, digamos assim, popstars, né, os mais conhecidos, que têm uma carga psíquica maior, né, foram mais cultuados e mais distorção, geralmente, na maioria das vezes, eles são centrados, trabalhados por pessoas que estão em graus um pouco mais elevados, né? A maioria das pessoas do cordão branco, né, dos primeiros cordões, trabalham com energia de deuses, não são menores, mas são menos conhecidos, são mais específicos. Então, tem muita gente ali que trabalha energia muito do panteão celta mesmo, né, e menos do greco-romano. Mas os grandes deuses da casa, normalmente trabalha-se com, né, Odin, Deméter, Ártemis, Apolo, enfim, esses deuses da bruxaria conhecida, né, da tradicional. E quais são as forças dessa tríplice principal, né? Artemis, a Deméter e Hecate? Então, as nossas ancestrais, elas não trabalhavam de uma maneira dogmática. Isso fica muito claro quando a gente chega nos livros que você só tem acesso normalmente no sacerdócio, né? Então você vê que mais do que uma ritualização, mais do que um deus em si que é apresentado, a percepção aí do paganismo em geral, e aí eu digo não só a bruxaria, mas todo o paganismo natural, né? Um candomblé mais de raiz, um xamanismo mais originário, isso em qualquer povo, né? Ele trabalha muito com a percepção da natureza, das ervas, da cozinha, dos ciclos, da menstruação, né, da vida, da morte, do parir, né, nascer, morrer, temperatura, estações. E a partir daí, as ancestrais fazem metáforas, fazem ritualizações, né, que se encaixam ali com Deus. Esses grandes arquétipos da mitologia greco-romana, né, que a gente está falando de Ártemis, enfim, elas pegam esse aspecto que é particularmente cultuado nas tradições matrifocais, não matriarcais, né, que tem foco no feminino, no foco na grande mulher de aldeia, da grande mãe, da grande avó, do nascer, do viver e do morrer, né? Há um tempo ali de começo, a gente pode fazer associações aí mental com cardinal, fixo e imutável, por exemplo, da astrologia, né? A energia de criação, de ímpeto, a energia de manutenção e a energia de transformação. Se eu quiser ir mentalmente, sei lá, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, né? Vishnu e Shiva, e assim vai. Em várias teologias, em vários sistemas arquetípicos, a gente vê essa divisão, né? Nós pensamos até Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um criador e tal, ímpeto, mantenedor, amor e energia e transformação. E assim vai. Então, há essa representação arquetípica. Há pessoas que trabalham de uma maneira, como dizer assim, mais ritualística, há pessoas que trabalham mais com a energia. Mas, respondendo o que você perguntou no começo, né, na chamada, eu acho que a gente trabalha, a gente não usa esse termo na bruxaria, mas com os arquétipos, né, com as formas primitivas, com aquilo que está por detrás e é comum em todas as religiões. Uma vez eu vi uma crítica dizendo assim, a bruxaria é um sistema falho, porque se você nascesse em Júpiter, né, não ia ter essas estações, não ia ter essa temperatura, e aí vocês não iam saber o que fazer. O ritual de vocês não funciona mais. Você vem para o hemisfério sul, o inverno já não é nessa época, então não faz muito sentido. Então é uma religião falha, porque ela é dependente de um erro de visão da mulher da Inglaterra naquela época. E eu falo, não, é exatamente o contrário, né? Essa seria a religião que talvez mais se adaptasse a Júpiter, né? Ou a Lua, ou a qualquer estação, porque no fundo, é a observação, a ritualização e a harmonização é o que há em comum entre todas as tradições
inclusive as que não são da bruxaria, né? Inclusive a um xamã originário, a um bandista raiz, a um magista africano, a um tantrista lá hindu, alguém assim, né? Que é essa questão de perceber as energias como um todo e representá-las, aí sim a gente faz uma ritualização simbólica a partir dos deuses que a gente tem. Bom, você estava citando sobre essa busca, né, bastante intensa, principalmente ali em década de, aqui no Brasil, década de 90, e essa crescente também pela Wicca também nos anos 2000 em diante, que cresceu bastante. E uma das buscas intensas foi por conta de uma palavrinha também antiga que está em outros círculos de estudos herméticos, esotéricos e tudo mais, que é magia. Então, o que é a magia? E aí eu vou trazer uma outra pergunta, porque é uma pergunta que é feita, às vezes, no comentário, por que algumas magias e feitiços funcionam e outras magias e feitiços não funcionam, mesmo seguindo lá a ritualística descrita ou algo nesse sentido? Puxa vida. A minha definição particular de magia, a minha, né, pessoal, nossa da Telucama, é a capacidade que a gente tem de operar no invisível a partir do visível, ou o contrário, né? Operar no visível a partir do invisível. Então, magia, para mim, tem a ver com essa questão. Então, de certa maneira, para mim, aplicar um reiki é um ato mágico, né? Uma oração, para mim, é literalmente um ato mágico. Qualquer ritual que eu faça, mas o sorriso de uma criança é um ato mágico, porque ela me transforma, ela me inspira. Eu posso tomar um chá e ser um ato mágico, né? Como naqueles rituais lá do Zen, enfim, né? E posso manipular simbolicamente elementos, geralmente essa característica, né, de água, terra, fogo e ar. Isso é comum nos nossos rituais, ou na rosa, no cristal, no incenso do hindu, ou lá na champanhe, na pólvora, enfim, do umbandista, né, no marafo, na comida. Então a gente tenta, de uma certa maneira, entrar em comunicação a partir de elementos naturais com o invisível, né? Aí a gente já tem uma diferenciação, a gente tem uma coisa que a gente chama de alta magia e baixa magia, não é porque uma é melhor ou pior do que a outra, né? Mas a gente chama de baixa magia, as magias que são feitas mais perto dos elementos, né? Ou magia elementar, elemental, como a Umbanda faz, como o xamanismo faz, como a bruxaria faz, e a gente tem alta magia que trabalha a partir, né, de potestades, de outros graus, na cabala, anjos, enfim, vibrações de uma outra ordem, né? A magia natural, evidentemente, por ser mais próxima da natureza, né, ela é talvez assim mais evidenciável do ponto de vista emocional, de transformação psíquica, ou é muito usado, sei lá, para a saúde, em banhos, chás, alimentos. Alguns deles foram depois apropriados pela medicina. Outros a gente não sabe o princípio ainda, como um banho de erva, por exemplo, né? Que a explicação científica não é muito específica, mas ele comunga da mesma sabedoria ancestral e fenomenológica que alguns chás que a gente já tem comprovação científica, né? Então, para mim, tudo isso são atos mágicos. Bom, por que funciona e por que não funciona? Tem uma piada maldosa, né? Só uma piada mesmo, por favor, né? É que os automagistas não me brigam, que diz que a diferença entre magia, baixa magia e alta magia é que a baixa magia funciona, né? Porque a outra está tão divina que, na verdade, eu estou tentando fazer com que o universo funcione, ele funcionaria sem a minha participação, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente está no mundo material, emocional. Claro que as camadas sutis existem, mas a gente sofre mais e atua mais e constrói mais nessas camadas aqui mais próximas. Então, eu tenho uma simpatia maior por essa energia um pouco mais densa, no bom sentido, né? Eu gosto de projeção astral, de viagem astral, que a gente está aqui perto, de duplo etérico, de sistemas mágicos. Quando eu trabalhava em grupos espiritualistas, eu preferia trabalhar nessa linha mesmo mais densa do que na linha super sutil. Gosto, né? Trabalho com psicanálise também, à parte, lidando ali com sombras, com sonhos, e gosto mais disso do que só fazer palestra, ficar só no conceitual. Então, ela tem essa característica de trabalhar mais aqui. Agora, claro, né?
quando é para dar errado também, quer dizer, dar errado, ou seja, ter um resultado diferente do que a pessoa propõe, evidentemente, na marcha magia, por ser tangível, talvez isso aconteça de maneira mais evidente. Eu creio que, sim, para fazer magia, ela não é um ato irresponsável, né? Não é um ato egóico. Eu não posso esquecer que eu estou num planeta, né? Com outros deuses, com outras pessoas que também têm suas vontades. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, vão pela via mais fácil, sabe? Ah, eu quero aquela pessoa e pronto, mas não observam o ecossistema disso. Então, às vezes, ela até consegue aquilo que pede aos deuses, mas não é o que ela queria. Porque, no fundo, né, ninguém está querendo dinheiro, ninguém está querendo casa, ninguém está querendo aquela pessoa. No fundo, o que as pessoas querem são meta-objetivos, né? Elas querem amor, elas querem felicidade. Então, é uma coisa que eu sempre faço, tanto em psicoterapia, quando eu dava curso de PNL, quanto nos cursos de magia mesmo que eu faço, é sempre pensar, gente, antes de colocar um objetivo, pensa no meta-objetivo. Né? Eu quero dinheiro para quê? Para comprar casa. Comprar casa para quê? Para ter segurança para quê? Ah, para poder viver o amor com minha família no futuro. Ah, então o que você está procurando é segurança e amor. Então, esta é a única maneira de você conseguir segurança e amor? Então, assim, então às vezes as pessoas criam atalhos que até funcionam, mas não é exatamente o que ela gostaria, né? Vem uma espécie de preço que não é preço, é simplesmente porque ela pegou o melhor atalho e não viu, né, como é que funcionaria. Outra questão, assim, é um procedimento de evidência e de senso, né? O cara mora num, sei lá, no barraco de Itaquaquecetuba, ok, bacana, é o que ele cocriou para a realidade dele. Aí ele vai fazer a magia, o que ele quer? Um triplex no Morumbi. Ah, mas eu posso. Pode, claro que pode, né? Mas vamos fazer um fazejamento, né? Se você materializou e encarnou nesse lugar, quem sabe uma casinha de fundo na Penha, né? Primeiro, né? Um apartamentinho ali, sei lá, né? No Tatuapé. Vamos nos aproximando do objetivo aos poucos, já que eu posso tudo, né? Eu posso também de 1 estrela para 2 estrelas, de 2 para 3, de 3 para 5. Mas as pessoas são imediatistas e às vezes são rasas, são levianas. Quero porque quero e quero já. Aí às vezes dá o azar de conseguir, né? Dá o azar de conseguir, diz que deu errado, né? Outra coisa, assim, eu tenho que ter um procedimento de evidência, né? Sei lá, a pessoa, o que você quer? Eu quero ter mais segurança, já é o meta-objetivo. Tá, mas como é que é isso? Ah, eu quero que meu marido me dê segurança. Opa, como é que o seu objetivo está focado no outro? Entendeu? Provavelmente vai dar errado. E se der certo, é magia trevosa. Né? É uma magia negra. Por quê? Porque está violando o livre-arbítrio de alguém. Eu estou fazendo uma magia para que o outro haja de uma maneira diferente, em vez de me modificar e ter sintonias adequadas. Outra, quando é que você vai ter segurança? Ah, não sei, eu quero só segurança. Aí fica meio abstrato. A mente acha que a pessoa está fantasiando e não coloca energia para fazer um ato mágico. Né? Então, eu vou ter segurança quando eu chegar na reunião com os diretores da empresa e conseguir falar, e se for contestado, não sair para o banheiro chorando. Isso é definição de segurança? Claro que não, mas é um procedimento de evidência. É uma marquinha, sabe, na represa ali, que a gente sabe que a água está enchendo. Né? Aí eu posso quebrar esses objetivos. Né? O que é que você quer fazer? Ah, eu quero ser popstar, sabe, do rock. Né? Ok, mas você quer aprender a tocar violão? Ah, não, é muito chato. Né? Você quer ser guitarrista? Fica difícil. Né? Então, às vezes, eu posso quebrar meus objetivos em objetivos menores que são indispensáveis. Né? Para atingir determinado cargo, eu tenho que ter determinada qualificação. Por que eu não faço magia, então, para conseguir essa qualificação iniciada e centrada por mim? Né? Estou dando exemplos aqui do ponto de vista pragmático, né, do ponto de vista quase que da PNL, da psicologia, mas vale mais ainda para aquilo que é mágico. Né? Outra coisa, assim, é que eu falo, né, eu tenho o meu desejo pessoal, o desejo coletivo e o desejo divino. Né? Se eu faço meu castelinho de areia no meu lugar aqui e não observo onde as pessoas jogam bola, vão pisar, porque o outro também tem direito de estar fazendo a magia dele com a mente, com a encruzilhada, ou com o dinheiro, ou com a matéria, porque esse mundo também é mágico, né, gente?
Eu estou aqui, eu sou feito de vazios, né? Meus átomos são um monte de vazios organizados para realizar algo aqui e esse algo ficar manifesto e sobreviver até a mim, né? O que é mais difícil no astral. Então, assim, as pessoas estão cocriando também. Eu estou respeitando esse ecossistema, eu estou respeitando o desejo alheio e também tem o desejo não só coletivo, mas divino, né? Tem leis universais, tem princípios, tem ética. Se eu faço meu castelinho de areia na marca da maré baixa, provavelmente o próprio ciclo da maré, né, faz com que ele destrua. Oh, Deus não respeitou meu desejo. Não, querido, né? Não está escrito em lugar nenhum que Deus vai desrespeitar as próprias leis, que já são mágicas e naturais, só para abrir o mar vermelho para você, entendeu? Provavelmente, quando Moisés atravessou com o Mar Vermelho, se atravessou, ele teve uma sincronicidade para aproveitar um período de maré baixa ali, não sei, né? Assim, então, às vezes, a magia tem a ver com essa percepção, não tem a ver com Deus alterando completamente as regras, violando o livre-arbítrio para fazer o desejo do alecrim dourado, né, em detrimento do outro. Quando eu respeito tudo isso, leis do universo, que é simples, né? Lei do universo, lei do outro, evidência, centrado em mim, aí magia funciona. Até porque esse conceito de magia é bem mais amplo do que parece. Boa parte dos estudos, ou boa parte do interesse que a gente falou crescente da bruxaria, notadamente da magia, tem também uma certa influência dos meios de comunicação, das mídias, notadamente dos filmes. A gente até fez faz alguns meses, com um especialista, inclusive de Minas, um autor de Minas, pesquisador também acadêmico, ele fez um estudo sobre pop magic e relações com linhas de pensamentos de bruxaria e de magia. Foi o que ele focou assim também nesses estudos dele, né? E ele foi estudando diversas presenças e representações nessa linha de pop magic. Nessa pegada, quais os conceitos ou ideias ou filmes que você assistiu e que, de alguma forma, você fala, nossa, isso aí parece que tem alguns toques mágicos ou interessantes que casam com alguma ideia de práticas ritualísticas da bruxaria. Olha, não está me vindo algo aqui que eu possa indicar diretamente, né? Porque os que estão me vendo aqui, em geral, têm uma outra coisa e bastante distorção também, né? Vai muito de terror. Aí eu prefiro deixar para o especialista. Tem que assistir o canal da Consciência Próspera inteiro para estar preparado para suas perguntas, né? A gente trabalha muito da nossa tradição, que não é melhor e não é pior, é só nosso jeitinho de fazer as coisas. Eu até tenho uma certa ressalva em trabalhar com bruxaria aqui em São Paulo, em função dessa questão do Pop Magic. Como eu disse antes, eu acho que o traidor ele é um tradutor, né? Mas eu sou mais criterioso, eu tenho mais dificuldade em trabalhar com isso, sabe? Não é a minha praia. Uhum. Eu atendo as pessoas aqui em São Paulo quando eu percebo um chamado autêntico, e às vezes acontece do nada. Um paciente meu, uma pessoa que eu encontro na rua e que do nada fala as palavras certas e eu falo, opa, né? Os deuses pediram para falar com essa pessoa. Embora eu reconheça que esse pop magic, né, popularize e aumente o interesse e a médio prazo colabore para as pesquisas mais sérias, né, eu teria bastante ressalva em indicar qualquer coisa que está me passando pela mente agora. Maravilha. Acho que, só para não deixar sem resposta, acho que as Brumas de Avalon foi algo que ajudou bastante lá atrás, né? Acho que é algo que estaria mais próximo ali, as obras da Marion Zimmer, Bradley, enfim. Acho que teve uma contribuição boa. Aí de lá para cá, quando a gente fala em Hollywood, a coisa já vai para um outro campo. Uhum. Como é que foi para você a sua experiência em estar lá trilhando, visitando lá a Irlanda, a Inglaterra? Eu sei que você teve algumas experiências conectadas com esses lugares mágicos. Como é que foi para você a sua experiência? Eu creio, eu percebo que o planeta tem chakras também, né? Existem pontos aí de efusão planetária. Tem lugares em que a energia
ela é mais forte, mais própria, né? Então, a gente tem um lugar bem sagrado para a gente dentro do paganismo, que é essa região do sudoeste ali da Inglaterra, né? Essa região de Glastonbury, Thor, enfim, que, né, a gente chama de Avalon, né? Então, e associa aos relatos ali de Merlin, né? De Avalon, de tradições antigas, né? Onde a gente percebe assim que parece que os véus de Maia estão mais sutis um pouco, né? A gente faz travessias ali que, na nossa percepção, eu praticamente vejo o passado. Eu olho para alguns lugares e a mente, a clarividência, a percepção sensorial nos coloca em contato com outros lugares, né? Com outros tempos. Então fica mais fácil trabalhar a energia ali. Existem vários lugares assim, né, que tem uma energia mágica especial. A Inglaterra é interessante porque ela tem um certo respeito, né? O English Heritage, que seria o equivalente ao patrimônio histórico deles, reserva esses lugares, né? Então, embora a igreja, o patrimônio explore lá Stonehenge, por exemplo, algumas igrejas que foram construídas na própria Glastonbury em cima de lugares sagrados ali do paganismo, se chegam as pessoas paramentadas ou se é dia de ritual, eles saem, né? Os padres saem, enfim, os monumentos são abertos ali para os praticantes, então eles têm algo ali de respeito à cultura, né? Que outros lugares talvez não tenham tanto. Isso ajuda na egrégora. Claro que também atrai todo o lado comercial também, mas isso faz parte, né? Mas aqui no Brasil também, dentro de outras linhas, tem as pessoas que vão para São Tomé, que vão para Alto Paraíso, né, que vão, de alguma maneira percebem que tem uma conexão especial com algumas linhas em alguns lugares, né? Talvez Jerusalém, talvez, né, Caminho de Santiago, Machu Picchu, né? Eu creio, até onde eu percebo, embora a consciência seja única, eu posso conseguir minha sintonia em qualquer lugar, né? Tem morros que são mais altos, tem morros que são mais baixos. Tem lugares em que projetar é mais fácil, tem lugar que projetar é mais difícil. Tem ambientes que são um pouquinho mais densos, tem ambientes que têm mais apoio de toda uma egrégora, né? De toda uma energia, enfim. E aí, como eu disse, né? A Inglaterra é um lugar particularmente especial para o surgimento desse sincretismo, né? O paganismo, como a gente conhece, a bruxaria, o witchcraft, é um grande sincretismo, né? De datas, ritos gregos, romanos, nórdicos, enfim, é bastante sincrético, Uhum. né? E a origem desse sincretismo é específico da Inglaterra. Nossa, gente, eu fiz essa pergunta aqui em diversos. Você sabe que eu já entrevistei uns. Bom, só na parte de paganismo, mais de 180 condutores, né, ou de facilitadores nessa área. E alguns são divergentes em relação a essa pergunta que eu vou fazer, que é a questão da incorporação. Dentro dos caminhos da bruxaria, existe incorporação? E no caso da Telocama, o que seria o centramento dos deuses? Centramento é um termo que alguns sacerdotes usam, né? A nossa suma sacerdotisa teve aqui outro dia e ela mesmo não falou em termos de centramento, né? Mas alguns sacerdotes mais mentais aqui, que eu me coloco no meio, a gente fala que a gente centra o Deus em vez de incorporar, porque não é incorporação como a gente conhece da mediunidade, né? A gente conhece bem, nosso tempo fica na Bahia, né? Então, essas coisas de candomblé, umbanda, e lida com a gente mesmo, né? A gente é o icumbeiro, né? Boa parte lá conhece bem os Paranauê. Mas a ideia é diferente, né? É mais próxima um pouco, é mais análogo à vivência do candomblé raiz, no sentido de que são forças da natureza, eu diria. Essa é toda uma teorização que uma bruxa não está nem preocupada, tá? Nossas ancestrais. Eu estou tentando teorizar, passar aqui pela mente, mas a bruxaria não depende disso. Mas eu acho que é mais próximo a um arquétipo, embora a gente não vá usar essa palavra, é mais próximo ao elemental do candomblé e não um espírito incorporado. Não que a gente não tenha ancestrais, né? Tem manifestações que a gente crê, a gente atribui, que são de antepassados, análogos ao que chamar-se aí de espírito, mas não são eles que são cultuados diretamente. A gente
né? O mundo astral ali na Telucama, a gente trata ele de uma maneira bem simples, como tudo, né? Não é teológico, né? Uma coisa é vivencial, como um mundo paralelo. Então, em vez de fazer várias camadas, a gente fala, bom, a pessoa faleceu, ela foi para a Terra do Verão, ela foi para o mundo paralelo, e essas pessoas do mundo paralelo se comunicam com a gente. Mas não há um rito mediúnico na nossa tradição, na nossa organização, né? Vamos fazer aqui uma mesa girante, baixar o santo. Não. Naturalmente, tem vezes que a gente percebe, nossa, vó Chica está aqui, nossa, quem fez esse bacalhau aqui não é a receita original, enfim, de alguma maneira a gente percebe alguma comunicação. Quem cuida de um Deus, quer dizer, eu sou sacerdote de Hades, mesmo se eu não fosse sacerdote, tudo que tivesse representação de Hades seria minha. Eu cuido do altar do meu Deus, né? Se a pessoa é cordão branco lá e ela é, né, cordão azul, cordão verde, e ela que está trabalhando com o Oeste, ela que está trabalhando com Apolo, ela vai ser Apolo. Se tiver um ritual de Apolo, independente do grau hierárquico que ela tem, ela vai trabalhar aquela energia, né? A pessoa que trabalha com Dionísio pega a flauta e toca. Hoje o Dionísio, o nosso Dionísio é um sacerdote e toca bem flauta, mas quando ele não tocava musicalmente, ele pegava a flauta e chamava, fazia a sonoridade dele e você sentia a energia, você sentia que o Deus Aspa, está ali, né? Então é isso que às vezes, na falta de um nome melhor, a gente chama de centramento, quer dizer, é quase uma conexão, se fosse usar um termo espiritualista, é um acoplamento áurico, digamos assim, né, com a egrégora, com tudo que foi feito universalmente, com os mitos e arquétipos relacionados àquele Deus. Tem gente que acha que é o Deus que está ali, uma personificação, pode ser, é uma maneira de crença, né, um pouco mais dogmática, aspas. Tem gente que trabalha mais com o simbólico, que é o meu caso, ou mais mental, também. Como a bruxaria é muito vivencial, né, ela não é teórica, pelo menos nas nossas tradições, não é muito de certo e errado, sinceramente, tanto faz, né? Mas o que está acontecendo ali, se você vê alguém nas nossas fotos, nas nossas redes sociais, vestida ali de Hecate, de Perséfone, enfim, não, ela não está incorporada, não é o espírito de Hecate que está ali dentro falando, mas ela está de tal maneira comungada com aquilo que ela simplesmente é, como se fosse um ator muito bom que já não sabe mais a diferença entre o papel e o ator, né? Trabalha-se mais assim. Uhum. Eu ia fazer uma pergunta relacionada a essa prática. Já você acabou de falar que é uma sua conexão muito mais simbólica em relação a isso, mas vou trazer um ponto que você citou lá no início, que eu acho que isso é interessante, que eu até perguntei para a Telucama quando ela esteve aqui presente. Por quê? Porque o Salvador tem um sítio, tem um local em específico lá. Sim. E aí, boa parte das pessoas que nos acompanham, as pessoas moram como a gente aqui numa grande metrópole, rodeada de uma selva de pedra, de várias conexões. A questão é, como é que é feito, como é que é realizado, se é celebrado ir em busca da natureza, ou se é celebrado no próprio apertamento, já que é o nome das construções que comumente a gente chama aqui em São Paulo, por conta dos tamanhos, estão cada vez as caixas quadradas sempre reduzidas por aqui. A roda do ano, por exemplo. Quando você tem um coven, né, uma escola iniciática, aí a gente tem rituais, a gente tem recolhimentos, de acordo com o grau a pessoa pode ir antes, ou dependendo do caso, ela deve ir antes, ou não pode ir, tem, né, de acordo com os preceitos que são feitos, e lá é celebrado em loco, né, isso para quem está em Salvador. Cada tenda, a gente chama, quer dizer, a turma que abriu em 2024, a gente chama, é uma tenda, tem a tenda da Lua, a tenda disso, né? Então, cada agrupamento desse entra no mesmo cordão, e aí, como faixas, né, ele pode passar de grau ou não, né? Então, chega um momento ele passa a ser definido pelo cordão dele e pela tenda. Então, eles vão toda semana, de acordo com o cordão, de acordo com a tenda deles, tem quem vai na segunda, tem quem vai na terça, tem quem vai na quarta, né? E quando tem os ritos, a aldeia, né, já a nossa metáfora de uma aldeia, celebra junto. Tem os grandes ritos e tem alguns ritos e alguns recolhimentos que são mais fechados um pouco. A bruxaria também pode ser um caminho individual, e nós temos praticantes solitários, né, que são os bruxos de apartamento ou de vulcão, os bruxos lá de Chapada Diamantina, como tem lá na Estregaria as bruxas de Vesúvio, né, aquela imagem
maga patológica, né, brinca com isso ali, né, aquela praticante solitária de pedra. E é digno também, né? A bruxaria ela não demanda um coven, embora o coven, a aldeia. O coven, na verdade, é uma reprodução do conceito de aldeia, ali perto do porto, né, de Vila Nova de Gaia, onde estavam as nossas aldeias originais. Havia essa vida em comum, né, de pessoas do mesmo sangue, às vezes companheiros dessas mulheres que vinham morar, às vezes havia intercâmbio, gente que vinha de outra tradição Carmina, né, dessas tradições espirituais, para ficar um tempo lá morando e voltando. Então fazia-se uma aldeia baseada na sabedoria de uma grande mãe e da tradição de conhecimentos. Os covens de hoje emulam isso. No nosso sítio, a gente vive como se fosse uma aldeia, tirando a luz elétrica e talvez o som lá do MP3, né? Não tem mais nada que faça você perceber que está no século XXI. Todo o resto, vestimentos, ritos, pedras, enfim, né, nos remetem à experiência que a gente tinha da antiguidade. Na prática solitária, aí a gente respeita a roda do ano, cada um tem sua celebração, é um caminho válido também, né? As pessoas têm altares e fazem simbolicamente os rituais, né? Com suas imagens, com seus feitiços, com seus banhos, né? É perfeitamente válido também. Havia um tempo que aqui em São Paulo a gente tinha um grupo orientado por 2 sacerdotes da Telucama, né? Eu, que na época não era sacerdote, era sacerdote, e a Réia, que também mora em São Paulo, é uma sacerdotisa que mora aqui, e a gente fazia uma leitura livre da roda do ano adaptada à cidade, buscando sinais, fazendo receitas e fazendo rituais de acordo com cada época, né? Mas, como eu disse, a ideia é entrar em sintonia com o que a natureza nos dá. Se eu tivesse em Júpiter, eu ia fazer ritos para tentar entrar em sincronia com a natureza dali, né? Se eu tivesse em Saturno, ia sintonizar com os anéis. Morando aqui na cidade, eu percebo as estações, a temperatura e ritualizo de acordo com minhas intenções, de acordo com as épocas. Uhum. Um dos pontos que a gente abordou no episódio ao vivo aqui na TV Consciência Próspera foi sobre essa questão relacionada a crises existenciais. E muitos jovens têm recebido relatos e comentários aqui também nos vídeos e interações, inclusive quando no programa ao vivo, que vão em busca e entram, por exemplo, na bruxaria, seja ela em diversos caminhos, ou notadamente também vários também na Wicca e outros condutores e sacerdotes também trouxeram essa questão, entram nesses estudos, nessas práticas com desafios psicológicos, né? Desafios nessa área. Na sua visão, e até como trabalho como psicanalista, qual a importância de juntar esse caminho mágico, espiritualista ou a bruxaria com, por exemplo, passar por atendimentos psicológicos ou psicanalistas? Eu estou comentando isso, inclusive, por conta de alguns amigos que são também condutores xamânicos, e lá para fazer qualquer tipo de rituais, todos eles têm que passar por algum tipo de atendimento ligado a essas questões também mentais e psicológicas, né? Na bruxaria, o que você pensa sobre essa questão e essa relação mediante a essas pessoas que já estão entrando com esses desafios e presente na vida? Olha, para mim é importantíssimo, né? Um dos motivos da gente ter esse formato de escola iniciática é porque nesses graus, e ter tantos anos para um sacerdócio, é que quem não trabalha as suas emoções, os seus recalques, quem não sabe fazer uma leitura dos símbolos, e aí dos sonhos também, não só dos sonhos, né, mas dos feitiços, da vida, da natureza, não tem condição de atingir determinadas esferas da magia, né? O que dirá erguer uma espada. A nossa suma sacerdotisa é pedagoga e é uma terapeuta holística. A filha dela, que é a segunda, que foi a partir dela que eu conheci a Telucama, né, que também hoje já é uma suma sacerdotisa, já tem mais de 21 anos de sacerdócio, é uma psicoterapeuta, tem uma grande clínica em Salvador. Várias das pessoas ali trabalham, né, são curadores psicológicos, acadêmicos, enfim. Então, esse caminho de artes, psicologia,
conhecimento, discernimento, na nossa tradição, é fundamental. E, como eu disse, neste momento histórico reencarnatório, estamos constituídos como uma escola iniciática, muito em função disso. Pelo próprio sincretismo da bruxaria e por ser uma tradição não dogmática, ela é muito aberta a práticas, mas ela é muito aberta às distorções, é muito aberta às superstições, o que a gente brinca, né, de esquizoterismos, né, que são os esoterismos esquisitos ou esquizofrênicos, se preferir, né? Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque é óbvio, né, que muito do que a gente faz sério na espiritualidade pode ser confundido com uma certa loucura dos homens e, na verdade, são experiências místicas autênticas. Mas o contrário também é verdadeiro. É óbvio que é uma pessoa que está desequilibrada, que tem, né, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, que tem delírios messiânicos, delírios místicos, né, e essas pessoas existem, claro, elas vão se sentir particularmente atraídas por um sistema fora do bem e do mal, que não tem uma ética tradicional, em que elas podem tudo, acham que são deusas, né, e vão conseguir passar por cima, na cabeça delas, né, do desejo alheio e conseguir aquilo que quer, né? Dinheiro, poder, charme, atração, homem, mulher. Então, assim, é preciso muito discernimento nesse caminho. Acho que quanto mais natural, livre, né, e aberto for o sistema, maior a responsabilidade o condutor tem que ter com essa questão espiritualista, né? Como ele vai acompanhar isso? Quer dizer, o xamã acompanhava pela vida do iniciado, né? Não era qualquer um que o Dom Juan saía dando lá, né, chá, peiote, etc., gente. Não é assim. Você tem todo um preparo em todas as tradições, né? O indígena também fez várias luas, passou por vários ritos iniciáticos, aí uma hora ele ia conhecer a medicina. Vem cá que agora você vai perceber Maia, né? Vai perceber além de Maia. Hoje em dia, não. Pelo próprio fast food que a gente tem na vida, nessa questão de ter e ser, tem muito buscador autêntico, tem muito recurso, mas tem muita gente que usa caminhos de bruxaria, ou caminhos místicos, ou até de enteógenos, que são seríssimos, como atalhos, né, conscienciais. Né? Eu não consegui nada aqui abrir com a evidência, vou lá e tomo tal substância, ou vou a tal grupo que não tem bem e mal, faço uma magia e consigo o que eu quero. Então, assim, então tem que tomar cuidado com essa espiritualidade fast food que não dispensa o discernimento. Então, também eu concordo, grupos sérios de daime, de bruxaria, né, de xamanismo, tem um acompanhamento psicológico coerente, consistente. Se é só psicanálise, não. Psicanálise é o meu caminho, é um dos caminhos, não é o único, mas algum tipo de acompanhamento, de preparo, tem que ter, né? Aquilo que a gente fala, né? Quem pode usar um atalho, normalmente não precisa usar um atalho. E quem precisa usar um atalho, normalmente não pode. Isso vale para magia natural, vale para enteógeno também. Então, precisa ser feito com responsabilidade, sim, concordo. Maravilha. O último episódio que a gente fez aqui com a Graça, com a Telecama, foi sobre o livro A Grande... Como é o título do livro? Vocês lembram de qual? Casa Grande dos Deuses. A Sim. Casa Grande dos Deuses. Foi esse livro. Então, a gente dedicou para esse lançamento do livro da Graça Azevedo pela senhora Telecama, né? E uma das perguntas que eu fiz, acho que foi no finalzinho assim da entrevista, era o que os ancestrais queriam dizer, o que os ancestrais queriam dizer sobre o perfeito amor e a perfeita confiança. Esse é um mantra que temos lá, né? Quando a gente estabelece uma relação de amor, a gente lida com sigilo, né? Não no sentido esotérico de não ter percepção, mas para a gente são coisas conjugadas, né? Quando eu estou numa relação de amor, de entrega, de sintonia, eu confio nas pessoas, confio na partilha, confio na maturidade, confio nos deuses, né? A gente não manda, eu costumo brincar também com alunos, a gente não costuma mandar raiozinhos para dissipar as nuvens, para fazer a magia. A magia mesmo ela é natural, né? Eu simplesmente imagino como se aquilo sempre estivesse ali. Não é que
eu quero tal coisa, ou eu vou conseguir tal coisa. Eu já consegui, aliás, não é nem eu já consegui, eu já entro na magia com um estado de agradecimento aos deuses, porque eu sempre consegui, porque aquilo simplesmente é meu, e aí vem. Né? Então, assim, amor, quando a gente fala, tem mais a ver com esse tipo de amor, né? Amor num sentido quase oriental, né? De integração, de harmonia, do ai, né? Do aikido, de integração mesmo com a energia, né? De aiki. E quando eu estou numa comunhão de amor com a natureza, e daí vem as danças sagradas, e daí vem a prática de cozinhar junto, comer junto, partilhar a comida, a prática de viver junto, se acompanhando enquanto aldeia. Aí, evidentemente, eu estou numa relação de perfeita confiança. Então, a gente usa, num caso amplo assim, a gente usa também como mantra para poder dizer, olha, estou te confiando algo porque eu percebo que você está em sintonia e amor e eu sei que você vai ter responsabilidade com esse sigilo, com essa palavra mágica. Não é secreto, né? Mas é sagrado. Né, algo que é discreto. Então a gente também usa assim, temos amuletos que representam isso, né, temos proteções que representam essa questão do saber, querer, ousar, calar, né, enfim, o sigilo como uma expressão do amor, né, como uma expressão da vontade. Posso fazer também uma analogia com a questão da Telemann, de amor é lei sobre vontade. Não estou dizendo que eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso fazer tudo o que eu quero porque o amor é a lei, né? Porque eu estou fazendo em amor, em união, e naturalmente eu não estou fazendo algo que seja prejudicial, algo que seja trevoso, né? É uma outra maneira de expressar perfeito amor e perfeita confiança. Para mim, é análogo à compreensão profunda do fazer tudo que quer e seja tudo da lei, porque a lei é amor sob vontade. Muito bem, e a gente está aqui chegando já ao final dessa edição do programa Consciência Próspera, mais uma vez aqui agradecendo vocês que nos acompanham, chegou até aqui. E como a gente sempre faz, agradeço aqui o convidado Lázaro mais uma vez presente e pede para ele deixar uma mensagem de encerramento para essa edição dedicada à bruxaria tradicional Tolucama. Depois procurem, pesquisem na rede, está aqui na descrição do vídeo também do nosso convidado. E por lá também você pode depois encontrar Graça Azevedo também. Eu não lembro se é Graça Azevedo no Instagram, mas dá uma pesquisada que vocês vão ver o programa anterior, os programas anteriores que a gente colocou também na descrição. Lázaro, mais uma vez, gratidão por você estar aqui com a gente. Deixe então uma mensagem de encerramento para essa edição do programa. Ok. Cumprimentando Graça Azevedo ou Senhora Telucama, né, o livro Casa Grande dos Deuses. Se você for um buscador sincero, você vai achar. Como eu disse, a gente não é proselitista, né? A gente não está procurando fazer prosélitos, não estamos querendo trazer conversores, mas quem tem o chamado da deusa, que encontrou esse vídeo aqui, não foi por acaso, e o melhor caminho para começar a adentrar, eu acho que passa pelo livro, né? Passa pelos sites, onde a gente coloca uma pontinha, uma casquinha daquilo que a gente faz. E aí, na hora que você falar com a gente vai saber quem tem o chamado, né? Pode ficar tranquilo que, se é para ser acolhido, você vai ser acolhido, sim. A gente é bastante responsável com isso. Bom, tenha um caminho de conexão. Como a gente falou de crise de sentido, como as pessoas buscam, né, um je ne sais quoi, um não sei o quê, alguma coisa que complemente, como a gente vive uma crise, né, desse vazio. Esse é o nosso caminho, não é melhor, não é pior, é a nossa prática de simbolizar, de celebrar nossos deuses, de celebrar aquilo que a gente percebe da natureza. Tem o seu, né, o caminho natural, um deles, né, e eu gosto particularmente dele, porque ele trabalha diretamente com a ligação, né, com o religare mesmo, com esse sentido de perceber o transcendente, independente de algum dogma. Né? A gente falou aqui das questões da psicoterapia, acho importante. A magia natural trabalha muito no físico, lembrando, né, como já falei aqui na minha outra participação, nós habitamos aqui nesse plano 3 corpos: físico, mental e espiritual. É preciso a gente ter um cuidado com eles, né? É importante que a gente tenha. Nós precisamos de uma vida simbólica. Qual é a sua? Não sei, né? Essa é a nossa, mas é importante que eu coloque esse simbolismo dentro de um sentido existencial, né? De algo que me revele o autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento,
Nada contra, eu não estou falando só de ferramenta divinatória, não estou falando só de uma imagem, de um misticismo, estou falando em se conhecer mesmo. Né? Eu posso me conhecer observando meus sonhos, eu posso me conhecer procurando praticantes de ritos, mitos, enfim, que celebrem comigo, posso me conhecer observando a minha sintonia com a natureza, como fizeram lá as ancestrais. Né? Sou também maçom, os antepassados maçons fazem o autoconhecimento com metáforas, com os esquadros, com os compassos, com as construções. Né? Alguém pode fazer o autoconhecimento olhando a borra do chá, né? A borra do café, enfim. Mas, assim, desenvolva o seu caminho. Se o nosso caminho, de alguma maneira, puder ajudar, se a nossa prática psicanalítica, ou mágica, ou espiritualista, de alguma maneira puder ajudar, estamos aqui à disposição também. Forte abraço para vocês e fico aqui com meus melhores desejos de que cada um possa sair daqui com um pouquinho mais de religação com o motivo de estar por aqui nesse momento do planeta, né, físico, mental e espiritual.